Domingo no Fantástico. As incríveis novidades da medicina israelense para combater as doenças do coração. O aparelho que permite ao médico saber pelo telefone como está o coração do paciente. E a pulseira que chama por socorro e dá a ficha completa do paciente para que uma ambulância vá até a casa dele. Uma aventura no meio dos elefantes num parque nacional do Quênia. São mais de 800 animais que andam sempre juntos. Fantástico, domingo, 8 da noite. Oferecimento sempre Toshiba. Leve logo o melhor. Leve Toshiba. Globo Rural. Oferecimento Junção Poços Artesianos. Quilômetros à frente, metros abaixo. Produtor de laranja se revolta com o preço baixo e bloqueia a indústria em São Paulo. Folhas de jornal e um pouquinho de mel. Com isso, dá para você juntar 2 enxames fracos de abelhas numa só colmeia. É o que você vai ver no programa de hoje. O produtor de maçãs está ganhando um aliado importante na guerra contra os ácaros que provocam estragos na macieira. É um outro ácaro que come os primeiros, permitindo assim que o produtor diminua seus gastos com pulverizações na lavoura. A cafeicultura está propondo uma nova forma de conduzir a política de café no Brasil. Cafeicultores, exportadores e indústrias querem administrar, junto com o governo, o estoque oficial de 13 milhões de sacas. A festa da primeira colheita em uma nova fronteira agrícola. Mesmo sem terminar de construir direito o silo, os produtores estão depositando aqui a primeira soja colhida aqui nos Gerais do Maranhão. Por isso essa festa toda, da inauguração dos silos. Bom dia. O Globo Rural buscou essa semana a opinião de algumas lideranças sobre os recursos liberados para a próxima safra. A reação foi boa. Primeiro, porque não tem ninguém irritado como no ano passado. Segundo, porque o anúncio foi feito no tempo certo e pelo próprio presidente da República. Terceiro, porque 5 bilhões de reais representam um aumento em relação à safra passada. Mas como as feridas ainda não estão totalmente cicatrizadas, as lideranças ouvidas estão cautelosas. Primeiro, porque os recursos ainda são poucos. Segundo, porque os juros amedrontam. E terceiro, porque, para pôr a mão no dinheiro, vem aí a tradicional maratona com as barreiras da burocracia. Um novo jeito de controlar o ácaro vermelho, uma das piores pragas do pomar de maçã. E com uma vantagem, o agricultor usa menos veneno. O repórter Sidney Maschio esteve no sul durante a colheita e mostra como é essa técnica. Quando chega a época da colheita em Fraiburgo, Santa Catarina, parece que a cidade vira um rio de maçã. São 200 mil toneladas por ano, 120 milhões de reais. Daqui está surgindo uma novidade no controle de uma importante praga da macieira. Um dos principais inimigos do produtor de maçã está aqui nesse pomar. É o ácaro vermelho. Ele mede menos de 0,5 milímetro, quer dizer, tão pequeno que fica praticamente invisível ao olho nu. A gente só sabe que ele está aqui por causa desse tom amarronzado das folhas, que nessa época do ano deveriam estar verdes como essas aqui. O ácaro vermelho é este bichinho aí. Ele é um aracnídeo, da mesma família do carrapato e da aranha, e se alimenta das folhas da macieira, que aos poucos vão secando por causa do ataque. O engenheiro agrônomo Lino Monteiro, professor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, é um dos pesquisadores que mais tem estudado o ácaro vermelho no Brasil. Para desenvolver as suas pesquisas, ele faz viagens periódicas aqui para as regiões produtoras de maçã no sul do país. Doutor Lino, o que o ácaro causa na macieira? Qual é o dano que ele faz?
O ácaro vermelho da macieira, ele se alimentando das folhas, vai causar uma diminuição da clorofila, caracterizado então por essa cor marrom, e vai haver uma diminuição da capacidade da planta de produzir a fotossíntese. A fotossíntese é o centro da energia da planta. Em consequência dessa diminuição da capacidade de fotossíntese, a planta vai produzir frutos pequenos, como este aqui. Fruto pequeno só serve para a indústria de sucos e vale quase 90% menos que a maçã normal. Além disso, o enfraquecimento da árvore também afeta a produção do ano seguinte. O agrônomo Renato Flight, gerente técnico da Fazenda Bom Futuro, conhece bem esses prejuízos provocados pelo ácaro. Ele não ataca a macieira de maneira homogênea, né? Ele, às vezes começa no início dessa fila ou pode começar numa reboleira dentro do pomar. E nessas áreas onde ele ataca com bastante intensidade, então pode provocar um prejuízo muito grande, que poderia chegar até uns 50% dependendo do ano. O jeito tradicional de combater o ácaro vermelho é jogar veneno. Além de aumentar o custo, a pulverização traz riscos para o agricultor e para o consumidor. Mas o Dr. Lino encontrou uma solução curiosa para acabar com o ácaro vermelho. É um outro ácaro. Só que em vez de se alimentar de folha, ele come outros ácaros. Com nome estranho e complicado, Newseiros californicus, esse ácaro não ocorre naturalmente no Brasil e ainda não tem nome popular em português. Veja só como ele ataca o ácaro praga. O vermelho não consegue se defender do inimigo, que arranca e come pedaços do seu corpo até matá-lo. Repare que o ácaro predador é transparente e vai mudando de cor na medida em que se alimenta. Às vezes, a fome é tanta que dá até briga. Como esse ácaro predador não existe em nosso meio ambiente, o Dr. Lino e o pessoal da Bom Futuro montaram um laboratório para fazer a multiplicação. E aí, nova surpresa. O alimento do ácaro predador no laboratório é um terceiro ácaro, o rajado, que se desenvolve em folhas de feijão. É se alimentando do ácaro rajado na estufa que ele se multiplica. Toda semana sai uma fornada de ácaro predador para o pomar. O pessoal leva as folhas de feijão cheias de ácaro predador para as áreas atacadas pelo ácaro vermelho da macieira. Num pomar como este, onde a infestação é grande, em menos de 2 anos a praga deixa de causar prejuízo. Agora vamos à fazenda Rincão das Flores, em Vacaria, Rio Grande do Sul. Aqui foram feitos os primeiros testes com essa técnica de controle biológico do ácaro vermelho, há 4 anos. Hoje já é possível medir os resultados nos 250 hectares de maçã da fazenda. O Dr. Lino explica que a safra deste ano foi das melhores, com frutos de bom tamanho. As folhas estão verdes, sem sinal de ataque da praga. Agora, vai chegar um ponto do processo, por exemplo, que o ácaro predador vai acabar com a população de ácaro vermelho? Não, o objetivo do trabalho é manter uma população do ácaro vermelho estável, né? Baixa, e o ácaro predador, então, vai regular essa população. Ele vai manter ela a um nível baixo, que o ácaro praga não causará o dano, então, na planta. Com o bom resultado do teste, a fazenda investiu para valer no controle biológico. E não se arrependeu. Ô Capellini, agora por que vocês resolveram investir nessa nova tecnologia? Porque se isso não desse certo, você ficaria no prejuízo, né? Você correu esse risco. Certo. Acontece que o ácaro, ele é uma praga que possui uma facilidade muito grande em adquirir resistência aos produtos químicos utilizados. E cada ano que passava, nós íamos aumentando o número de aplicações, aumentando os custos, e os resultados não eram desejados. Antes, o pessoal fazia até 11 aplicações de veneno por safra. Com o controle biológico, este número caiu para, no máximo, 4 pulverizações. Isso significa em torno de R$150 por hectare de economia. Quer dizer, um dinheiro que você gastava e agora não está gastando mais. Exatamente. E, além disso, nós estamos percebendo que a cada ano que passa, com a redução da aplicação de inseticida, nós temos visto que aumentou gradativamente o número de inimigos naturais aqui da nossa região. E com isso, seguramente, nós vamos, a partir de agora, a cada ano, diminuir mais os nossos custos.
Se você quer mais informação sobre o controle biológico do ácaro vermelho, escreva para este endereço: UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, Avenida Alberto Lanego 2000, Campos, Rio de Janeiro, CEP 28015-620. UENF, Avenida Alberto Lanego 2000, Campos, Rio de Janeiro, CEP 28015-620. As notícias que você vai ver daqui a pouquinho no Globo Rural. A técnica é o seguinte: a gente vai usar apenas algumas folhas de jornal e um pouco de mel. E eliminar então a rainha mais fraca. E a gente vai ensinar como fazer agora nas colmeias ali para o senhor. Bem, o seu Edson tem 2 enxames fracos. Como é que ele sabe de qual deles ele vai eliminar a abelha rainha? Ele tem que avaliar a população de abelhas. Você está vendo que tem pouca população. E avaliar a quantidade de crias e de postura da rainha. E tirando um quadro e verificando que tem poucas crias, ou crias quase ausentes nesse quadro. Se tivesse crias, esses buraquinhos dos alvéolos estavam fechados. Exatamente. Bem, aí como é que ele faz para encontrar a rainha? Você vê que a rainha, ela está aqui, ó. Ela é bem maior que as operárias. E essa marquinha amarela que ela tem, o que é? Ela é marcada para a gente saber a idade dela. Do ano passado, 95, ela foi marcada com a cor amarela. Então eu sei que ela tem mais de 1 ano. Bem, essa aí vai ser então eliminada. Essa deve ser eliminada porque ela está com pouca postura. O enxame dessa outra caixa, seu Carlos, também está fraco. Só que a situação aqui é um pouco melhor e a rainha vai poder ser mantida. A rainha, ela está fazendo mais postura. Então você vê que a população de abelha já é maior em relação ao anterior. E aqui, olha quantas crias tem para nascer. Então uma nova população de abelhas que está se renovando. Toda essa parte marrom são novas crias. São novas crias que vão nascer. Isso é sinal de uma boa rainha. Bem, doutor Celso, como é que o seu Edson faz a união dos 2 enxames? Nós vamos pegar uma folha de jornal e o mel. É agora então que entra o jornal. O jornal vai ser colocado sobre a colmeia forte. Aí a gente vai despejar um pouco de mel aqui em cima. O mel tem que espalhar por toda a superfície do jornal. Exato. E vai pôr uma outra folha de jornal aqui. Eu vou fazer alguns furinhos aqui. Elas vão começar a passar devagarzinho por esse jornal. E com isso elas vão misturando o cheiro, se tornando tudo uma família só. Agora é só colocar esse enxame mais fraco aqui em cima. Exatamente. É só colocar esse enxame, que é o mais fraco, sobre a outra caixa. Se o criador não colocasse esse jornal, o que poderia acontecer? Como elas são de famílias diferentes, elas iriam brigar. Feito isso, então tem alguma outra providência que o criador deve tomar? Sim, não acabou aqui. Após uns 2 ou 3 dias, o produtor tem que voltar aqui e remanejar esses quadros. Tirar esses quadros que estão aqui em cima e colocar tudo na caixa de baixo. E tira essa caixa embora. Agora, unindo 2 enxames fracos num só, o criador vai ter uma colmeia forte? Exatamente. Por quê? Porque agora eu tenho a união de 2 famílias. Eu vou ter mais indivíduos para trabalhar, para cuidar da colmeia então. Colmeia fraca tem mais dificuldade para juntar comida e se aquecer no frio. Se o criador não juntar os enxames fracos, corre o risco de perder as abelhas no inverno. Mais informações é só escrever para o Centro de Apicultura Tropical, Caixa Postal 176, Pindamonhangaba, São Paulo, CEP 12.400-000. Centro de Apicultura Tropical, Caixa Postal 176, Pindamonhangaba, São Paulo, CEP 12.400-000. Eu tenho aqui um folheto sobre gado leiteiro. Custa R$ 3,00 e ensina como preparar a ração dos animais aí na propriedade. É um trabalho da Embrapa de Gado de Leite. O endereço: Embrapa, rodovia MG 133, quilômetro 42, Coronel Pacheco, Minas. CEP 36.155-000. Embrapa, rodovia MG 133, quilômetro 42, Coronel Pacheco, Minas. CEP 36.155-000. Se você quiser escrever para cá, anote o endereço:
Globo Rural, CEP 01150-900. Agora os cartazes das festas da semana. Em Goiás, festa da beterraba em Ouro Verde e exposição em Piracanjuba. Em São Paulo, festa do ovo em Bastos e do leite em Batatais. No Mato Grosso, exposição em Água Boa e em Alta Floresta. Festas do inhame em Castelo Espírito Santo, do carneiro no buraco em Campo Mourão, Paraná e da batata doce em São Vicente do Sul, no Rio Grande. Exposições em Ji-Paraná, Rondônia, em Quissamã, no Rio, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul e em Paraíso do Tocantins. E começa daqui a pouco em São Bento do Una, Pernambuco, a 4ª corrida de galinhas. Nós estivemos lá durante a semana. O Globo Rural mostrou o problema no domingo passado. A cooperativa Batavo de Carambeí, fundada por imigrantes holandeses, chegou a fazer assentamentos de filhos de associados. Mas hoje, isso já não é mais possível por causa do preço da terra na região e dos juros altos. Com o crescimento das famílias, os jovens são obrigados a migrar. Semana passada, você viu o agricultor Fope Dijkstra dialogando com o filho Cornélio, que é hoje um agricultor do Maranhão. Olha aí, Cornélio. Olha só. Ele deve estar contente que está em cima da máquina. Já se adaptou no lugar? Tivemos dificuldade, né? O clima é diferente, mas devagarzinho se acostumamos e agora é a primeira safra, a primeira colheita, né? Então agora a gente está vendo que isso aqui produz, tem muita produtividade aqui. Acho que é o futuro do Brasil em soja, vai ser o Maranhão. A nova fronteira agrícola no Maranhão tem mais de 100 mil hectares no alto de uma chapada. Lá funciona um projeto de colonização do Prodecer, Programa de Desenvolvimento do Cerrado. O lugar fica a 200 quilômetros do município de Balsas, no sul do estado. Para chegar até o Chapadão dos Gerais, onde fica o projeto, é preciso pegar essa estrada de terra. A viagem, que numa estrada boa daria para fazer em 2 horas e meia, leva mais de 5. Isso quando não chove. Esse é um dos principais problemas dos 40 colonos que se fixaram aqui no início do ano passado. O outro é a falta de energia elétrica. Por enquanto, a agrovila é servida por um gerador a diesel. A implantação do projeto é feita através de um convênio do Ministério da Agricultura com a empresa Campo, ligada à OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras. Eles se encarregaram da seleção de 20 das 40 famílias assentadas aqui. As outras 20 vieram do Paraná. São os filhos dos imigrantes holandeses de Carambeí. Tem até um colono holandês no meio. Eu sou de Giesenburg, Holanda. Sou de Carambeí, Paraná. Tapera, Rio Grande do Sul. Unaí, Minas Gerais. Eu sou de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. A vila, ainda em construção, não tem comércio nem posto médico, mas já está inaugurando seu primeiro silo. Mesmo sem terminar de construir direito o silo, os produtores estão depositando aqui a primeira soja colhida aqui nos Gerais do Maranhão. Por isso essa festa toda. A estrutura de armazenagem está sendo feita a toque de caixa. Este silo gigante tem capacidade para 18 mil toneladas, mas até o final do ano será ampliado para 60 mil. Isso aqui realmente empolga, ver esse desenvolvimento, esses homens aí acreditando no que estão fazendo, porque aqui tem potencial tanto para milho como para soja e tem um bom canal escoador. Neste primeiro ano, os 40 colonos do projeto se organizaram em frentes de trabalho. Tudo foi feito em mutirão e a produção será dividida igualmente entre eles. São mais de 35 mil toneladas de grãos. A área total do projeto é de 40 mil hectares, distribuídos em volta do Ribeirão Tem Medo.
Essas áreas pontilhadas representam os lotes dos colonos. Cada um ficou com 440 hectares para as culturas de sequeiro, como soja, milho e arroz. E mais uma gleba de 60 hectares, onde vão implantar fruticultura, irrigada com pivô central. Isso dá um total de 20 mil hectares. Nos outros 20 mil, representados pela cor verde, ficam as áreas de reserva. Dentro do projeto nós temos 3 tipos de reservas. Nós temos a reserva permanente, que é uma reserva definitiva, e temos a reserva em condomínio, que é uma gleba que nós temos na cabeceira do Rio Balsas, né? E temos a reserva no lote. A área total corresponde a 20 mil hectares. E essa área aqui é reserva também? Nós temos definida, né? A escarpa, ela entra dentro do vale. Depois que terminou a escarpa, já não é a área do projeto, mas como se vê, não dá para explorar agricultavelmente, né? Então ela vai ficar uma reserva natural. Dentro da reserva, existem várias nascentes. É essa água que vai alimentar o sistema de irrigação do projeto. O Cerrado Maranhense não é muito diferente das áreas já conhecidas do Centro-Oeste. Vegetação baixa, retorcida e muito rica em frutas silvestres e flores. Nelson Machado é o engenheiro agrônomo responsável pelo projeto. Veio do Paraná, onde trabalhava na cooperativa Batavo. Ele usa essa ferramenta para tirar uma amostra do solo. Até que profundidade nós conseguimos tirar. Mas dá para tirar o perfil todo. Diz que tem uma boa camada de argila na superfície e, como todo solo de cerrado, é ácido. Em comparação assim com o solo de cerrado do Mato Grosso, de Minas, qual que é a diferença que você notou? Em termos de estrutura física e química, é a mesma estrutura, né? Talvez o regime de chuvas aqui que é um pouco melhor, né? Temos mais chuva do que em outras regiões de cerrado. É boa quantidade e bem distribuída na região. Mesmo antes de terminar a colheita deste ano, os produtores já começaram a abrir novas áreas. Até o final do ano, eles vão derrubar mais 9 mil hectares de cerrado. O desmate é feito com a ajuda do correntão, atado em 2 tratores. Esse sistema é o mais econômico, mas tem a desvantagem de não deixar nada de pé. O certo seria preservar pelo menos as faixas de espécies de madeira de lei. Dos 20 mil hectares do projeto, metade já foi plantado com soja. Por enquanto, a variedade cultivada aqui é a cristalina, a mesma do Centro-Oeste. Isso é um problema, porque nesta região próxima ao Equador, os dias são mais curtos durante a fase de cultivo da soja, o que induz a floração precoce, e ela cresce menos. Para solucionar isso, funcionou o jeitinho brasileiro. Ela é uma planta com porte baixo, mas a população aqui é bastante elevada. Nós temos 500 mil plantas aqui por hectare, enquanto na região lá do Paraná, de onde nós viemos, se trabalha com 200 mil plantas. Então, compensa bastante na produção, né, essa população mais elevada. Quer dizer, foi um plantio mais adensado aqui. É um plantio mais adensado. A solução definitiva é o desenvolvimento de uma variedade própria para essa região. As pesquisas começaram há 20 anos. Os técnicos da Embrapa instalaram aqui um campo experimental. Neste talhão, dá para ver bem a diferença entre a soja cristalina, que já completou o seu ciclo, e as novas variedades, que eles chamam de tropicais. Elas estão ainda numa fase final de avaliação, elas têm potencial produtivo, são altamente resistentes ao cancro da haste, né? Mas está na fase de produção de semente ainda. Então está na nossa mão um volume pequeno. Isso delongaria ainda mais 2 anos para aumentar esse volume de semente e chegar na mão do produtor. Durante os testes, os pesquisadores chegaram a outras conclusões muito animadoras. Uma delas é a produtividade da soja nesta região, que atinge média de 2.000 a 2.200 quilos por hectare, enquanto a média brasileira é de 1.800 quilos. Além disso,
A soja produzida no norte e nordeste tem mais proteína e óleo que as variedades cultivadas no sul. A curto prazo, isso pode trazer mais lucro para o produtor. E as vantagens não param por aí. Assim que for resolvido o problema da estrada, os produtores dos Gerais do Maranhão vão economizar muito mais em transporte. Veja por quê. O principal porto de exportação de soja do Brasil é o de Paranaguá, no Paraná, que fica a 11 mil quilômetros do porto de Roterdã, na Europa, enquanto o de São Luís fica a 8 mil quilômetros, o que representa uma economia de 3 mil quilômetros. Com isso, o produtor do Norte e Nordeste pode receber até $2 a mais por tonelada. Uma outra vantagem dessa região é o preço da terra. Com o valor de 1 hectare no sul, aqui pode-se comprar 20. Foi isso que permitiu a muitos colonos, como Cornélio Digstra, realizar o sonho de ser dono de 500 hectares de terra. Com 500 hectares aqui, já dá para ser fazendeiro, né? Com 500 hectares já é um bom começo, né? Mas nada como um sonho de 1.500 hectares, né? Esse é o plano. Você pretende ampliar para mais? Quero ver se dentro de 1, 2 anos eu tenho uns 1.000 hectares de área plantada, né? O investimento total aqui é de 50 milhões de reais. 10% são recursos próprios. O restante foi financiado pelos governos do Brasil e do Japão. A dívida dos produtores começa a vencer daqui a 3 anos e tem 15 anos de prazo. Neste financiamento está incluído o preço da terra, a estrutura de armazenagem, a compra de máquinas e a construção das moradias. A responsabilidade pela manutenção da estrada, a energia elétrica e a instalação do posto médico e da escola é do governo do estado. Mas nada disso foi feito até agora. Para não deixar as crianças sem aula, os próprios colonos estão atuando como professores. Essa escola, além dela atender o pessoal que veio, ela vai atender também a região, né? Tanto que nós estamos atendendo já as crianças da região, não temos só filhos de colonos estudando aqui, nós temos já quase 50 alunos. Você veio de onde? Minas Gerais. De que lugar de Minas? Buritis. E qual que é a diferença dessa classe para aquela que você estudava lá antes? Nenhuma, aqui é muito melhor do que lá. É mesmo? Então você está gostando mesmo daqui? Tô. Não é à toa que a Viviane gosta tanto da escola. Apesar da precariedade das instalações, a maioria dos professores tem curso superior, o que é uma raridade no primeiro grau. Filomena, por exemplo, é formada em História. Deomar de Souza, professor de matemática, é engenheiro agrônomo. Ao ângulo que mede 180 graus. Na divisão de tarefas entre os colonos, o restaurante da cooperativa ficou com a Leoni Canali, que veio do Rio Grande do Sul. E num lugar como esse, a cozinha é sempre grande mesmo, né? Tem que ser grande, né? Porque é muita gente, né? Muita gente. Quantas refeições você serve aí por dia? Varia de 400 a 500 refeições por dia. Isso só no almoço? Não, a de manhã, meio-dia, à noite. Hoje vivem aqui mais de 1000 pessoas. A maioria é trabalhador da construção civil. Você é de onde? Eu sou do Pernambuco. Sou de Campos Lindos, Tocantins. Tocantins? Balsas, Maranhão. E aí, Fortaleza, no Ceará. Os trabalhadores e os colonos estão vivendo nestas casas de madeira, enquanto as moradias definitivas não ficam prontas. O René Degueus e a Patrícia vieram do Paraná. E a família já se acostumou aqui? Você já se acostumou na região? Já, estou gostando bastante aqui. Aqui eu acho que eu não voltaria para o sul. Não? Não, eu gosto muito aqui. Tem até um friozinho parecido com o do sul, né? À noite é gostoso, o clima não é tão quente para dormir. E, em geral é gostoso. Não estranhou nada? Não. Eu gosto de uma aventura. Coisa diferente. Eu não gosto de viver sempre a mesma coisa, sempre a mesma vidinha. Eu gosto de mudar um pouco. E você já fez amiguinhos novos aqui? Você não quer apresentar sua amiguinha para nós? Chama ela lá. Chama a Olivia, né? Vem, Olivia. Quem que é essa daí? A Olivia. Os pais da Olivia moram na casa ao lado. Olivério Matos e Nájila vieram de Três Marias, em Minas. O Olivério é engenheiro agrônomo
e sempre trabalhou como administrador de fazenda. Aqui está realizando o sonho de ser proprietário. A mulher dele diz que o objetivo é criar raízes no lugar. Entrosar, eu falei que o entrosamento é morenos com brancos, né? Tem carioca aqui, tem paranaenses, gaúchos, mineiros. Vai parecer maranhense aí também, né? Minha filha, meu filho, o filho do vizinho que veio lá do Paraná, né? Vai ter um entrosamento com o pessoal da região também, né? O nordestino. E por que não? Uma convivência, uma união entre nós que viemos do sul, do sudeste com o nordeste. Tá certo. Isso gera uma nova cultura, né? Pra gente que chega assim de fora, a impressão que dá é que vocês vieram para ficar mesmo, né? Nós viemos fazer para ficar, justamente. Né? Ficar, produzir, né? Pagar as dívidas, né? Pagar as dívidas e nos tornar autônomos, né? Proprietários de fato, né? Por enquanto vocês são os com terra e com dívida também. Muita dívida. Bastante dívida. Quem vê o bom humor do Olivério não pode imaginar que ele e os outros colonos deste projeto estão devendo hoje R$900 mil cada um. Mas com experiência, capacidade de trabalho e a ajuda de uma natureza generosa, como é a dos Gerais do Maranhão, eles têm certeza de que irão colher bons frutos por aqui. Nesse projeto há uma troca de experiências entre os colonos que é muito importante. O pessoal do Centro-Oeste e do Sudeste já sabia lidar com o cerrado em seus estados de origem. Os que vieram do Sul, principalmente do Paraná, estão muito treinados na prática do cooperativismo. Na próxima sexta-feira começa a campanha Criança Esperança deste ano. No domingo que vem, o Globo Rural vai falar de um problema grave, o trabalho infantil. Eles se espalham por todo o Brasil. Paraná, Maranhão, São Paulo, Pará. São filhos de famílias pobres, trabalham muito e ganham pouco. E o pior, são forçados a abandonar a escola. Segundo o IBGE, trabalham hoje no país 7 milhões e 500 mil menores entre 10 e 17 anos. Desse total, 3 milhões e meio são crianças com menos de 14 anos. Qual que é a primeira? E você vai conhecer o esforço de um pequeno município de São Paulo para segurar as crianças na escola. Um lugar onde aluno ganha para estudar. Até domingo que vem com a reportagem sobre o trabalho infantil. Bom dia e até para a semana. Rede Globo São Paulo, assista agora Festival de Desenhos, classificação livre.